kivits, pastores da prosperidade, satanistas. Quem não nota que esses caras são falsos? Mas o negócio é que Satanás, o capiroto, ele se apresenta como anjo de luz. O capiroto imita bem. E deixe-me dar um critério aqui meio improvável, talvez não tão ouvido por aí, para definir um falso pastor. O falso pastor e o mais perigoso é aquele que não fala heresia. Como assim, pastor? Um falso pastor que não fala heresia? Fique comigo até o final, que eu vou mostrar isso para você. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Como é possível um pastor não falar heresia e ser um pastor falso? Ou então, pelo menos, um pastor corrompido, que se corrompeu. Eu explico. Olha, talvez uma das melhores pregações que eu ouvi na minha vida foi de um pastor que eu considero que se corrompeu lá no passado. Um pastor que... um falso pastor. Como é que pode isso? Eu ouvi a pregação e eu concordei com a pregação e continuo concordando. A pregação é ótima. Ótima interpretação, aparentemente piedoso, as aplicações maravilhosas. Eu concordei com tudo, não tem nada, tudo. Não tem uma coisinha para falar, não gostei disso. Não, achei assim extremamente bíblica, um negócio assim, meu Deus. Mas a pregação, e afirmo, continuo concordando com ela, eu pregaria de maneira semelhante, quer dizer, nem sei se eu seria capaz de fazer como ele fez. Mas tentaria. A pregação falava sobre o cuidado de Deus, sobre como Deus honra quem é fiel para com Ele, que o seu povo genuíno Ele não vai deixar na mão. Enfim, isso é correto e eu creio e deve ser pregado. O problema é quando só se fala sobre isso. Ou aquele pastor que... ele é um tipo de pastor que os assuntos que ele prega, às vezes até católico, arminiano, calvinista, pentecostal, neopentecostal, concorda. Até Ana Maria Braga. Certas coisas até Ana Maria Braga. Agora, falar corretamente sobre este assunto, apesar de o pastor falar corretamente sobre este assunto, um falso pastor, ele não prega sobre os ídolos. É o caso desse aqui que eu acabei de mencionar. Apesar de falar corretamente sobre aquele assunto de uma maneira espetacular, ele nunca fala sobre os ídolos atuais, sobre os assuntos espinhosos e que estão destruindo a igreja. Lutero dizia que o pastor que luta uma batalha onde ninguém está lutando, isso é um falso pastor. Por exemplo, ele está defendendo a Trindade, a pessoa de Jesus, o Deus homem, e tem que defender mesmo, sempre. Mas ele só defende isso quando a maioria não questiona isso, quando isso não é tão polêmico. Agora, sobre as batalhas dos nossos dias, ele não fala nada. Os ídolos da nossa geração nunca são atacados por ele. Como disse Chesterton, cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. O falso pastor ou o pastor corrompido não tem a força moral para enfrentar o mundo atual. Pelo contrário, ele é um pastor muito bem atualizado, bem inteirado sobre quais são os assuntos espinhosos, que não importa quão bem você fale desses assuntos, é certeza de ser cancelado por uma parte. Não tem como agradar grego e troiano, porque isso, se você fala sobre certos assuntos, você não vai agradar ambos os lados. Você vai ser cancelado por uma parte. O falso pastor sabe disso. E então ele nunca tenta desagradar grego ou troiano. Deixa-me dar um exemplo, vai. São tantos. Eu estou pegando isso aqui, que é o que me vem à mente aqui agora. A esquerda. A esquerda é uma religião. Lá atrás, não se podia falar nada contra isso, porque isso é política e religião não se mistura. Não se mistura. E o falso pastor não falava nada. A guerra estava sendo travada aqui. E ele lá. Nada de falar desse assunto, porque ele está travando outras batalhas lá, com ninguém. Tá com a espada dele lutando contra fantasma. E aí, alguns desbravadores lutam, saíram machucados, saíram com a imagem arranhada, por serem considerados por muitos como aqueles que se desviaram da fé porque se envolveram com política. Mas aí, depois que a batalha foi vencida, não foi ainda, tá, completamente, mas depois que a batalha foi vencida, e aí o povo começou a entender, peraí, a igreja tem que ensinar sobre política. É diferente ensinar sobre política e fazer politicagem. A igreja tem que ensinar sobre política. Não acredito que é correto a igreja trazer um candidato, seja quem for, pode ser o melhor do mundo, e colocá-la na igreja, no culto. Mas a igreja, isso não, mas a igreja ensinar sobre política? Claro que pode.
Afinal de contas, se não tivermos uma base para falar desses assuntos a partir da Bíblia, vamos ter base em quê? No mundo ímpio? Marx? Então a igreja deve ensinar sobre política à luz da Bíblia e ter uma posição longe da esquerda. E também não compactuamos com tudo que conservadores creem. Temos que ter uma posição cristã na política, mas temos que ter uma posição. Conservador, o que você é? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Mas é assim, tá aqui. O falso pastor estava lá, lutando contra ninguém, com a sua espada, tão corajoso, contra o fantasma. E aí, alguns pastores aqui criticando, olha, isso é errado, isso é esquerdismo que está dentro da igreja, isso é contra a fé cristã. E falando isso, e no começo, vocês se envolveram com política, e o outro pastor quietinho lá, o outro lá quietinho, quietinho. E aí, quando a batalha começa a ser vencida, o povo fala, peraí, isso é verdade, a esquerda é uma coisa demoníaca. Aí esse falso pastor, que estava lutando contra ninguém, aí ele aparece. Aí ele aparece. Quando o povo já entende melhor do assunto e já concorda, aí ele aparece. Oh, o falso pastor que nunca esteve envolvido aqui, aí ele chega suado da batalha que ele travava contra ninguém. E aí ele impunha sua espada nesse campo de batalha. Agora ele diz, a esquerda é uma coisa demoníaca. Antes ele não falava nada. Agora ele diz, porque agora já há mais um consenso. Muitas pessoas já entendendo. Aí agora ele fala desse assunto. Antes ele não falava nada. A batalha está ocorrendo aqui, mas o falso está sempre longe, longe das batalhas atuais, lutando contra ninguém. O pastor Paul Washer tem uma frase que eu acho tão genial. É um problema quando o pastor se torna civilizado. Como assim? É o pastor que calcula, ele sabe quais são os assuntos espinhosos, que não importa quão bons sejam os seus argumentos e quanto que você desenvolva com perspicácia os assuntos. Você não vai agradar gregos e troianos. Falou do assunto? Perdeu o público. E o pastor civilizado, o pastor do amor, amigo de todos, vendedor para todos os lados, sabe que certos assuntos são complicados. Faz com que ele perca público. Sim, em alguns casos, a falsidade teológica tem a ver com amor ao dinheiro. Perco público porque vendo menos livro, porque sou menos convidado para pregar, se eu falar sobre certos assuntos, então eu não falo. Tem um livro, esse é um dos livros que eu mais tenho gostado aí nos últimos anos, Shepherds for Sale, Pastores à Venda. Eu mencionei aqui para vocês recentemente. Fala sobre como pastores americanos foram comprados para defender pautas esquerdistas. Eu fiz uma série aqui no meu canal, quer dizer, acho que é uma das séries mais importantes aqui do meu canal, sobre o esquerdismo. Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos, mostrando como a esquerda invadiu as igrejas. E eu sempre falei disso, já falei há tanto tempo. Mas nem todos os pastores que pregam sobre doutrinas esquerdistas hoje o são porque receberam dinheiro de algum órgão esquerdista. Muitos simplesmente nasceram em uma cultura esquerdista e passaram a enxergar a realidade através dos óculos quebrados da nossa cultura, que é uma cultura esquerdista. Mas no livro, a autora passa informações de como esquerdistas, organizações esquerdistas, grandes empresários injetaram dinheiro grande em pastores renomados lá nos Estados Unidos para que eles defendessem pautas esquerdistas. Um exemplo, uma organização foi criada em 1993, chamada Rede Ambiental Evangélica, que recebia dinheiro de quem? De quem? Por exemplo, dos Clintons, de uma organização fundada pelos Clintons, aquele povo do capeta. Esquerdista teotutano. Qual era o objetivo dessa organização ambiental evangélica? Ganhar os cristãos para a causa verde. Como assim? Olha um dos slogans dessa galera. Que carro Jesus dirigiria? Esse era o slogan que eles utilizavam e ainda pegavam o amor ao próximo. Pegavam o discurso cristão para enfiar ali o discurso do ambientalista, que dizia o seguinte: você não pode amar o próximo quando polui o ambiente. O vice-presidente da Associação Nacional de Evangélicos, Richard Cizik, tornou-se defensor do clima. Uma revista de fofoca o descreveu como o bom reverendo. Ele foi listado ao lado de Arnold Schwarzenegger, da esposa do Bono, como um herói ambiental. E aí, olha que coisa. Fizeram uma carta lá de compromisso, falando sobre a causa verde, assinada por quase nenhum cientista. Sabia? Só por marqueteiros aí de esquerda. Só canhoto assinando. Sabe quem endossou o documento? Quem? A igreja do Rick. O Rick. Lembra o Rick Warren, que eu já fiz aqui alguns vídeos falando sobre ele, falso pastor? Quase nenhum cientista do clima, de fato, endossou o documento.
A autora então conta a história de Bresser, um indiano que viu na pele como essa política em nome do meio ambiente que estão nem aí para o meio ambiente. Porque assim, né? A esquerda, ela toma as causas que parecem ser inquestionáveis, como a defesa do pobre. Quem é contra isso? Quem é contra de fato? Quem é a favor de destruir o planeta? Entendeu? Ninguém é. Quer dizer, pelo menos um cristão de verdade não é. Mas tá vendo? Eles pegam essas pautas para dizer, aí ó, se você é contra o que a gente está falando, você é contra a natureza. Não, não, não. Nós somos a favor da natureza. Mas nós estamos dizendo que vocês estão mentindo sobre a natureza. É só isso. Mas enfim, ela então conta a história do Bresser, um indiano que viu na pele como a política a favor do clima era horrível para o pobre. E, com vários outros cientistas, ele mostrou estudos falando que o problema não era catastrófico, como eles estavam falando, e que o programa da redução de carbono seria extremamente custoso e praticamente inútil. No documento, assinado por inúmeros cientistas, eles falaram do real problema, a falta de desenvolvimento que de fato prejudica os pobres por meio dessas políticas desses ambientalistas, que não estão nem aí com o ambiente. Usam isso como desculpa, são um bando de canalha para controlar as pessoas e para diminuir o poder de países mais capitalistas. Esse aqui é um exemplo, né? Mas eu sei, como eu disse no começo, tem pastor que não fala heresia, ele nunca toca em assuntos espinhosos, nunca ataca os ídolos de nossa época. Sua pregação pode até ser os assuntos que ele fala, você até fala, poxa, é bíblico o que ele está falando. Mas qual o problema dele então? É que ele só fala desses assuntos bem estabelecidos entre todos. Ele trava batalhas onde ninguém está lutando. Por isso é um covarde. E muitas vezes não apenas covarde, é um covarde ganancioso. Não deve ser seguido. Às vezes, portas se fecham porque nós somos sem amor, sem sabedoria, arrogantes, barraqueiros. E eu peço, Deus, me livre, nos livre disso. Mas ter portas fechadas porque amorosamente falamos a verdade é uma honra. Pois você se lembra de uma das características que Jesus deu para definir o falso pastor? Não tinha a ver apenas com amor ao dinheiro, heresia. Não é apenas isso. O falso pastor costuma fazer isso. Mas tem um falso pastor que é mais perigoso ainda. Sabe qual é? Este aqui, ó. Ai de vós quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. É aquele cara que ele sabe os assuntos que ele pode falar. E quando ele fala, ele até fala de maneira correta os assuntos. Mas ele não fala dos assuntos mais espinhosos. Leonard Ravenhill disse, a minha ambição é estar na lista dos 10 mais procurados pelo capeta. Ele era um pastor. A minha ambição é estar na lista dos 10 mais procurados pelo capeta. E a sua ambição, qual é?